da aula de hoje. As contas de resultado. Muito importante a nossa primeira aula. De cara, já fizemos exercícios e já fomos até para a prova de auditor e muitas outras que poderiam responder. O que o balanço patrimonial estuda? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Sim ou não? Isso já está legalzinho na cabeça? Ativo, passivo e o patrimônio líquido. O que eu tenho no ativo? Eu sempre repito, gente. Bens e direitos. O que eu tenho no passivo? Obrigações. O balanço patrimonial tem contas o quê? Qual é a palavra? O próprio nome está falando. Contas patrimoniais. Quem é que dá o lucro ou prejuízo? A DRE, eu já falei. Quem lembra os ingredientes da DRE, que a gente também já falou? Quais são os ingredientes? Despesas. Vamos começar a pôr tudo no lugar certo. Custos. Vocês vão entender, tem que ser do lado esquerdo, porque depois a gente vai aprender que o lado esquerdo na contabilidade é o devedor. Tá? E as receitas. Todo balanço patrimonial, vamos ver quem lembra da primeira aula. Todo balanço patrimonial, mesmo de uma empresa quebrada e falida, tem que bater o lado esquerdo com o lado direito? Vocês estão vendo na prova que tem questões teóricas e questões práticas. Sim, todo e qualquer balanço patrimonial, o lado esquerdo tem que bater com o lado direito. Toda a demonstração do resultado, o lado esquerdo tem que bater com o lado direito? Nunca. Nunca. Porque, qual é a definição? Presta atenção que isso aqui é extremamente sério e vital para a prova. Isso aqui em tudo que é prova vai ter que fazer muito. O balanço patrimonial tem que sempre bater. Vem de balança, vem de equilíbrio. O resultado é confronto. Entre quem, gente? Está na lousa. Despesas, custos e receitas. Quando a minha receita é maior do que meu custo e a minha despesa, o que eu tenho, gente? Olha aqui um exemplinho, bem simplesinho. Eu tenho uma receita de 5 mil e eu tenho despesas e custos de 3 mil. Qual é o meu resultado? Resultado é confrontar os dois lados. Vocês vão fazer muito isso, à mão, sem calculadora, né? Confrontar e sempre fica do lado do maior. Quem é o maior ali? As receitas. Quanto é que é essa diferença? 2 mil. Qual é o nome desse 2 mil? Por que ele é 2 mil de lucro? Porque as receitas foram maiores que as despesas e os custos. Cuidado que aqui, despesa e custo, não é débito e crédito não. Anota para você não se confundir. Esse 2 mil chama-se lucro líquido do exercício. É a última linha da DRE. Quando é que eu tenho lucro? Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos. Como é que pode vir escrito e está certo, não mudou, não saiu do lugar? Quando as despesas e os custos são o quê? Está na lousa. Menores que as receitas. Entenda o jogo. Quando é que eu tenho lucro? Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos, ou quando as despesas e os custos são o quê? Menores que as receitas. Está tudo certo. Para onde vai esse lucro? Bem a aula de hoje que está crescendo. Esse lucro não pode ficar ali não, gente. Ele vai ser mandado para algum lugar. Para onde que ele vai ser mandado? Para o PL. E ele vai mudar de nome. Vai virar lucro acumulado. Depois a gente vai aprender que a gente vai ter que acabar com essa conta. 2 mil. Quando uma empresa tem lucro, ela manda esse lucro para o PL.
A empresa cresceu, diminuiu ou não aconteceu nada quando entrou 2.000 lá no PL, gente? Enxerga na lousa o desenho. Gente, quanto é que era o PL antes do lucro aqui? 0. Quanto é que é o PL agora? 2.000. Todo lucro, a empresa vai crescendo. Não é esse o sentido da palavra? Todo mundo não vai buscando lucro? Só que nem sempre é assim, né? Muda de cor, é outro exercício, faz outro T. Eu tenho despesas e custos de R$7.000. E eu tenho receitas de R$4.500. Olha só para o que está em vermelho. Qual é meu resultado agora, classe? Tenho 7.000 de despesas e custos. Eu tenho 4.500 de receitas. Quem é meu resultado? 2.500. Do lado de quem? Do maior. Quem é o maior? Despesas e custos. Qual é o nome desse 2.500 agora? Prejuízo líquido do exercício. Por que a gente teve prejuízo? Porque as despesas e os custos foram maiores que as receitas. Não é isso que tem ali no desenho? Ou as receitas foram menores que as despesas e os custos. O lucro vai para o PL, o prejuízo não vai ou vai? Vai. E o que vai acontecer, gente? O prejuízo também vai para o PL, ele vai se chamar prejuízo acumulado. Como é que ele fica no PL, gente, se ele é prejuízo? Entre parênteses. Como é que é o nome da conta entre parênteses? Ela é redutora ou retificadora. O que aconteceu com uma empresa que recebeu um prejuízo no PL? Aumentou, diminuiu ou não aconteceu nada? Diminuiu. A empresa vai perdendo patrimônio. Portanto, gente, o que é resultado? É o confronto entre despesas, custos e as receitas. Quando as receitas são maiores que as despesas e os custos, o que eu tenho? Um lucro. Repetindo, para onde vai esse lucro? Para o PL. Chama-se o quê? Lucro acumulado. Quando as despesas e os custos são maiores que as receitas, o que eu tenho? Um prejuízo. Para onde vai esse prejuízo? Para o PL também. Só que o que acontece com o PL? Diminui. É uma conta redutora ou retificadora. Todo o balanço patrimonial tem que bater? Sim, independente da situação. E o resultado? Não, porque resultado é confrontar um lado com o outro. Não, aqui não, ele já fica na coluna correta. Tá? Ele já fica do lado esquerdo e o lucro do lado direito. Tá? Aqui que obrigatoriamente aparece o parênteses, que ele vai para o patrimônio líquido. O prejuízo, 7.000 de despesas e custos, olha aqui, só em vermelho, e 4.500 de receitas. Portanto, deu 2.500 essa diferença. Aí veio para cá subtraindo. Olha lá. Continuando, a mesma coisa aqui. Pessoal, de agora em diante, são 2 T's, não é mais um T só. A maior parte de várias questões, a gente vai fazer os 2. Qual é a grande diferença do balanço e da DRE em 31 de dezembro? Quem pensa, quem fala, só não sei. Pessoal, o que acontece com o balanço? O balanço passa de um ano para o outro? Isso tudo é questão teórica. A DRE passa de um ano para o outro? Uma diferença brutal agora. O balanço bate, bate. A DRE bate. Não, não existe DRE bate. DRE é confronto.
Gente, é totalmente oposto o resultado do balanço. Eu não tenho um saldo no caixa. O que acontece em 31 de dezembro com esse dinheiro no caixa? Pessoal, vamos sumir com ele? Não pode. Né? O que acontece? Ele começa o ano com aquele saldo. Eu não tenho um estoque, a gente vai trabalhar tanto com isso, são aulas tão importantes, cai tanto na prova. O que o estoque de 31 de dezembro é quando vira o ano? É o estoque do início de 1º de janeiro. O balanço patrimonial muda de valor o tempo inteiro, não é isso que eu estou falando. Mas ele é contínuo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. O balanço patrimonial é uma estrutura permanente. Ela segue dia após dia, mês após mês, ano após ano. O saldo anterior do dia, o saldo final do dia anterior é o saldo inicial do próximo dia. E o que acontece no resultado em 31 de dezembro? A gente vai fechando todo mês, mas em 31 de dezembro a gente fecha o do ano. O que acontece com o resultado no final do ano? Ele vira lucro ou prejuízo? Não foi isso que a gente aprendeu agora? Sim ou não? E o que acontece com o resultado no final do ano? Acaba a DRE todinha. Para onde foi esse resultado? Acabei de explicar. Para o balanço. Para onde no balanço? Para o patrimônio líquido. A DRE não passa de um ano para o outro. No próximo ano começa tudo novamente. O que a DRE virou em 31 de dezembro, gente? Lucro ou prejuízo do exercício. Portanto, a DRE é uma demonstração o quê? Transitória. As contas de resultado são transitórias. Elas são encerradas e viram lucro ou prejuízo. As contas do balanço não. Elas são é muita diferença entre uma e a outra. Elas andam lado a lado, não se misturam, mas é muita diferença de uma para a outra. Uma bate, a outra não bate. Uma segue, a outra não segue. O resultado ele é transitório. Na hora que ele vira lucro ou prejuízo, acaba a DRE, começa tudo de novo.